Na verdade, do último jogo para a partida de hoje, nós fizemos 2 alterações, né? Entrou o Paredes e voltou o Todinho. Nós mantivemos a forma de jogar sem a bola, a compactação no 4-4-2, tanto em bloco alto como bloco médio e bloco baixo, né? Justamente para não gerar uma confusão muito grande no entendimento. Haja visto, só tivemos um treino, né? E uma pré-eleção, que foi o pré-jogo. Com a bola, realmente a gente já tentou estruturar, né, posicionar a equipe à nossa maneira, né, acreditando, né, que com a didática do treino, da pré-eleção, nós poderíamos ter uma desenvoltura melhor. Com relação a essa questão do primeiro tempo, eu acho assim, que foi um jogo bem disputado. Eu acredito que do meio para o final, nossa equipe começou a ganhar campo, começou a ajustar mais essa pressão alta. Nós poderíamos também, claro que o América também criou ali 1 ou 2 oportunidades, nós também poderíamos ter conseguido, né, sair à frente do placar. Na volta, o que nós tentamos? Um dia de 15 minutos de treino, de um tático sem oponente, de um 10-0. Tivemos o jogo, tivemos o primeiro recorde do primeiro tempo, então no intervalo a gente tentou fazer os ajustes, sobretudo com relação a essa pressão mais encaixada, né, no 4-4-2, e tentando melhorar esse jogo com a bola. Na verdade, nós estávamos ali com o Todinho, com o Poveda, né, com o André e com o Paredes, mas com a bola nós tínhamos uma saída de 3, segurando Formiga, né, 2 médios por dentro para construir, e a ideia era tentar fazer uma dobra com Elias e Todinho pelo lado direito, e fazer uma dobra do Paredes e o André pelo lado esquerdo. Ora, a gente também variou, trazendo o Todinho por dentro, o André por fora, enfim. Então, assim, era uma ideia que nós costumamos fazer. Por vezes, a gente tem uma resposta mais rápida, né? Eu acho que assim, a gente estava tentando se ajustar em alguns momentos. Na volta do segundo tempo, realmente, a gente não melhorou depois das instruções, né? Realmente, nós voltamos bem abaixo, né? Nós não demos uma resposta boa com relação ao entendimento, principalmente com a bola. A gente começou a verticalizar muito o jogo. Depois tivemos uma expulsão muito cedo, né, dificultou para as trocas também, e culminou dessa maneira. Você fez mais uma pergunta? Fechou? Boa noite, Luizinho, tudo bem? Sou Marina Veiga, da Fenomenal Esportes. Assim como colocado aqui, você hoje trouxe um esquema tático que não era visto pelo Vila Nova até então, né? A gente tinha muito ali o trabalho do 4-3-3, hoje você trouxe o 4-2-4, justamente com essa justificativa que você acabou de explicar, sobre trazer mais qualidade para o time. Mas ainda assim, o que foi visto foi pouca qualidade em passes. Muitos passes errados, muitas bolas adiantadas ou atrasadas, o que dificulta bastante o desempenho do time em campo, né? Aqui você acredita que se deve essa falta de qualidade dentro de um esquema completamente novo para o time? Bom, é claro que para o jogo fluir, as ações individuais têm que ser assertivas, né? Tanto ofensiva como defensiva, mas jamais nós vamos transferir, né? Nós vamos analisar internamente para entender melhor se houve complexidade na informação. É claro que apenas um dia, né, 15 minutos, às vezes não é o suficiente para um ótimo entendimento. E as nossas mudanças, por exemplo, a construção com 3, em muitos momentos, durante a temporada, já acontecia, né, de maneira estrutural ou intuitiva com Formiga, uma escorregada de um volante, apontando com 5 também no contexto do campo. Em alguns momentos, já teve esse recorte também do time se estruturar mais ou menos no 3-2-5. Obviamente que eu preciso ser inteligente e em pouco tempo não mudar tudo, né? Sem a bola, nós mantivemos a compactação. As bolas paradas, nós não mudamos nada, justamente para não impactar muito. O que nós tentamos colocar em prática hoje foi estruturar, né, esse 3-4-3, evoluindo para um 3-2-5, fazendo essa saída de 3 do Formiga, deixando bem definido, para ter 2 atacantes pelo lado esquerdo, né, e ter o Elias dando profundidade e amplitude pelo lado direito. E aí, óbvio, para isso fluir, tem que ter assertividade no passe, né, nas tomadas de decisões, mas assim, não é só um fator, né, uma série de fatores que corroboram para que a gente não tivesse sucesso no jogo de hoje. Mas, claro, é um contexto, é um todo, as ações individuais, o entendimento coletivo. Obviamente que eu tenho que trazer para mim essa responsabilidade, eu tenho sempre que me cobrar, para que mesmo em pouco tempo eu possa passar uma informação que os jogadores possam absorver da melhor maneira possível. E aí, além de tudo isso, um dia que virou noite, né, com a expulsão, penalidade, o João ali deu um carrinho para tentar salvar ali uma possibilidade do gol do adversário, a bola bate na mão. Infelizmente, numa transição ali, nós tomamos outro gol e foi o que se passou. Boa noite, Luizinho. Roberto Baronil, Radiodifusora. Diante dessa derrota, a 4ª consecutiva, né, o Vila está na 9ª posição, pode até perder mais posições com o andamento da rodada. Agora, com mais tempo, o que você pretende fazer, conversar com esse elenco, para poder adequar
adequar esse estilo de jogo que você implantou aqui hoje? Bom, vamos lá. Nós vamos ter 9 dias de um jogo para o outro, né? Nós não vamos poder reclamar de tempo. Né? Também não tem essa, né, que o jogo de hoje não tem, né, o nosso dedo, absolutamente. Nós temos, enquanto treinadores, não reclamar do tempo e usar o pouco tempo que tem para fazer um time jogar. Claro que a gente sabe que profissionalmente não é tão fácil, não é tão simples, né? Por isso que a gente tentou pegar carona nas coisas boas que já aconteciam aqui. Você vê assim, o jogo ele se transformou de uma maneira tão complexa que na expulsão, nas trocas, nós tivemos que criar, por exemplo, alternativa como nós estávamos com a menos, a ideia ali nas trocas do segundo tempo, depois que a gente tomou o segundo gol, para tentar deixar os lados do campo mais leve, para fazer dobras com os laterais mais, digamos, para que a gente pudesse trocar energia ali, os pontas também, deixamos o Todinho, que ele também faz esse falso 9. Então, assim, a dinâmica do jogo mudou muito, principalmente ali depois da expulsão, para que a gente pudesse fazer algumas trocas. A gente saiu de uma saída de 3 para um 4-2-3, a gente colocou o Dudu fora para ele flutuar dentro. Enfim, foi um dia que realmente nós tivemos muita dificuldade, e também os acontecimentos do jogo, da forma que se deu. E agora, assim, nós temos que aproveitar esse período para a gente se levantar. Se nós ficarmos muito tempo no chão, vão ficar batendo na gente, a gente tem que usar esse período para a gente refletir, né, para a gente trabalhar bastante, né, não é hora da gente estar olhando para o lado, é cada um fazer uma reflexão individual, né, para que a gente possa voltar a vencer. Né. Nós temos uma oportunidade aqui há 9 dias para começar a mudar o rumo dessa história. Né. Hoje foi a 4ª derrota seguida, né, num trecho aí de 6, 7 jogos, tem uma vitória nesse meio. A oscilação vem para todo mundo, né, que essa oscilação ela tem aparecido nesse momento enquanto ainda faltam muitos jogos, né, para que a gente não possa distanciar tanto do G4. É isso, levantar poeira 24 horas, né, para fazer uma reflexão profunda, reapresentar com muita humildade, né, para que a gente possa melhorar o que nós precisamos melhorar, ter esse reconhecimento, essa autoanálise assim, extremamente profunda, para que a gente possa partir para uma melhor, para a gente voltar a ganhar o mais rápido possível. O Vila precisa se levantar o quanto antes, a torcida merece voltar a vencer. Nós também, né, vamos trabalhar muito para que a gente possa, o quanto antes, voltar às vitórias. Luizinho, boa noite. Como hoje não deu certo, você pretende repensar esse sistema de jogo que foi utilizado hoje? Bom, nós vamos, tudo muito cedo, né, ainda estamos bastante contrariados, né, com o resultado, e com relação ao desempenho e performance, a gente vai analisar profissionalmente para entender o que fluiu, o que não fluiu, pegar alguns recortes que pode servir de bom exemplo, se é que tiver alguns bons recortes, né, se é que tem, e aí tem muita calma nessa hora. Por exemplo, um Vila de 2023, claro que eu não estou querendo fazer nenhum comparativo, encaixou muito bem, por exemplo, num 4-2-4, né, jogando com muitos homens de frente, e esse nosso 4 hoje praticamente com 4 atacantes, para construir, né, nós tínhamos uma construção de um 3-2, né, não era necessário, teoricamente, digamos que, vamos lá, um 10 de ofício ali flutuando por dentro, nós tínhamos o Jean, que tem muita qualidade, né, vamos analisar, a gente pode manter a ideia, mas mudar a característica, né, para tentar equilibrar um pouco mais, né, ter um poder mais de fogo ali, sobretudo no centro do campo. Vamos pensar com calma, né? A partir de agora eu conheço melhor cada um, né? Passei a ter um sentimento próximo ali do campo. A distância, às vezes a gente tem uma leitura, quando está mais próximo a gente começa a ter uma outra, mas nós não perdemos a nossa qualidade por conta desse dia tão difícil de hoje. Né? Esse time ainda vai dar uma boa resposta, né? Esse elenco ele não vai perder a qualidade da noite para o dia. Né? A gente acredita plenamente que nós vamos dar a volta por cima, que a gente vai se reestruturar. Vou trabalhar muito para encontrar, né, a melhor forma para que a gente tenha competitividade, tanto com a bola como sem. E esse tempo vai ser muito bom para isso. Nós temos tempo bastante aí para fazer a melhor análise possível, né, para trabalhar bastante, para encontrar a melhor formação para a próxima partida. Né. Volto a dizer, você pode jogar de várias maneiras, né, desde que a gente consiga ter uma equipe assim, muito bem ajustada com a bola, sem a bola, uma equipe muito bem compactada. Essa questão de falar que você está com mais um atacante, menos um atacante, se você estiver bem estruturado, bem organizado, essa questão da posição, às vezes, ela fica de maneira secundária. Né? Mas vamos repensar bem para que a gente possa deixar essa equipe bem equilibrada. Boa noite, Luizinho, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Claro que num momento de derrota como ela aconteceu, todo mundo sai de cabeça muito quente, e eu vou trazer o relato de 2 atletas na saída de campo em relação ao que aconteceu na partida de hoje. O Guilherme Parede, na sua saída e na fala dele, a detentora dos direitos de transmissão, citou que não gostou de ser substituído e que estava bem na partida e que faltou um pouco de comunicação.
E o André Luiz ali também na saída conosco, ele citou que você está chegando agora e que não conhece ainda, não tem conhecimento da qualidade dos jogadores e que mudou muita coisa. Como é que você interpreta estes dois relatos dos seus dois atletas? Bom, na verdade é o que você está falando, eu preciso ainda entender, escutar, para que eu possa assimilar essa informação. A primeira do Paredes é um jogador muito especial, é um jogador extremamente talentoso, é um jogador assim, que vem para o Vila porque também se identifica muito com o Vila, não tenho dúvida que vai ser um jogador que tendo uma sequência, depois desse período que ele ficou parado, que ele vai dar muita resposta, é um jogador muito acima, inclusive da divisão. Nós tínhamos um planejamento, é claro que no calor do jogo, perdendo a partida, o jogador vai ficar contrariado, até porque ele é um jogador muito agressivo, guerreiro, tem muita vontade de ajudar o Vila, mas é um jogador que teve pouco treino para o jogo, se dedicou bastante, e digamos que assim, nós cuidamos dele, corremos o risco, obviamente, de despotencializar, por exemplo, o setor que ele vinha jogando, e assim, nós tivemos um cuidado porque nós tínhamos meio que um planejamento com Paredes, ainda tem muitos jogos, o Vila ainda vai precisar muito do Paredes, eu não tenho dúvida que esse jogador vai dar muita resposta para esse clube. Claro que eu assumo toda a responsabilidade, eu bati um papo com ele antes, falei que nós íamos cuidar dele, claro que cada jogo é uma final, nós tínhamos que ganhar o jogo hoje, mas um jogador especial como ele, nós não podemos também perder por muitos jogos, porque a gente acredita que ele em sequência ele vai dar muita resposta e vai fazer a coisa acontecer. Talvez eu acho que no calor do jogo, querendo ajudar, querendo que não acontecesse o que aconteceu hoje, eu acho que é natural falar isso. Com relação ao André, da forma que você falou, assim, eu também preciso tentar entender, mas eu acho que também no calor da partida vai depender muito da interpretação, eu interpreto de uma outra maneira, eu acho que talvez ele tenha se referido a um pouco tempo de trabalho, às vezes a informação ela não é assimilada da melhor maneira, mas assim, eu sou um cara muito humilde no sentido de sempre nessa chegada, com pouco tempo de trabalho, de estar me conectando com os atletas, porque alguns atletas para eles me deram um retorno com relação a essa questão do entendimento, se está complexo, se não está, justamente para que a gente não passe muitas informações em pouco tempo, E nós tentamos fazer dessa maneira, mas mesmo assim, às vezes, alguma informação pode ser demais. Isso é uma reflexão que a gente sempre vai fazer. Na minha ótica, eu tive muito cuidado com isso. Enfim, a dificuldade do jogo às vezes se dá por diversas maneiras, tem a qualidade do adversário também, O André é um jogador que a gente acredita muito também, que vai ajudar bastante o Vila. Falou do jogo, da emoção, depois de tomar os gols em quantidade que nós tomamos, é natural, mas assim, é muito pouco tempo para que a gente possa, já nesse momento, na nossa chegada, ter alguma interpretação diferente. Pelo contrário, jogador sanguíneo, eu acho até que ele também está trazendo a responsabilidade para eles, enquanto atletas. Então isso aí não é nada assim que vai trazer nenhum tipo de nada de especial. Nós vamos trabalhar bastante, a gente vai se conectar bem. As informações que eu tenho desse grupo com relação à disciplina, à união, o dia a dia, ambiente, são boas. Agora, nesse momento, a gente passa por um momento de dificuldade, isso é fato. Agora a gente precisa se levantar, precisa se juntar todo mundo e dar a volta por cima. Boa noite, Luizinho. Aproveitando ainda o assunto Parede, quando ele sai do campo, ele aparenta estar bem irritado com a substituição. Ele até disse que não gostou de sair, que achava que estava bem no jogo. Ele passa direto por você, vai direto para o banco. Além da situação do jogo, além da expulsão, além do placar de 3-0, além da sequência de derrotas, é mais um problema para lidar durante esses 9 dias? Não, eu acabei de responder o colega aqui. Nós tínhamos, por exemplo, se eu fosse pensar só em me preservar, por exemplo, deixava o Paredes se estourar dentro de campo, por exemplo. É óbvio que ele estava dando uma resposta boa, porque ele é um jogador muito especial. Nós tínhamos um planejamento interno, de cuidar da minutagem dele, para que ele não voltasse a correr um grande risco de ter uma lesão séria. Ele sofreu um trauma, uma lesão grau 2, na anterior, a partir do momento que você fica mais desgastado e começa a bater mais forte na bola, isso pode gerar um risco maior. Foi exclusivamente isso. Infelizmente, depois que o Paredes sai, a gente toma mais um, toma mais dois, e aí o dia fica difícil para todo mundo, Mas volto a dizer, o Paredes é um jogador que está aqui porque tem muito amor, muito carinho pelo Vila, ele quer ganhar, cara. Todo mundo sai puto em um jogo desse. Não vejo nada diferente nisso. O Paredes é um cara que eu tive uma conversa olho no olho, passei essa situação, inclusive falei, independente da situação que nós tivermos no jogo, nós temos outros atletas que vão entrar e vão contribuir, e a gente vai ter um cuidado especial contigo para que você tenha uma sequência aí que o Vila precisa dele. Boa noite, Luizinho. As mudanças acontecem depois da expulsão, com a entrada do Maia, e uma mudança tripla já depois do segundo
do segundo gol, né? Por que você identificou que esses eram os momentos de fazer a mudança e não no intervalo? Não foram um pouco tarde essas alterações? Bom, como eu falei anteriormente, nós tivemos pouco tempo para treinar, né? Assim, pouquíssimo tempo, até porque nós não poderíamos dar muito volume. E nós tivemos o primeiro tempo para uma tentativa de, no intervalo, ajustar, porque nós tivemos bons momentos também no primeiro tempo. Então a gente foi para o intervalo para tentar fazer ajuste para ver se nós voltaríamos melhores. Por isso que nós não fizemos a troca já no intervalo. Ô, Luizinho, a presença do Kozlinski, voltou aí depois de um tempo, né, por causa da cirurgia, deixou o House um pouco intranquilo, apesar que antes do primeiro gol ele tinha feito ali 2 boas defesas, mas o terceiro ele deu uma vacilada. O que ganha o Vila com a volta do Kozlinski e se você acha que o House teve uma atuação intranquila? Bom, em um dia como hoje, nós temos que analisar um contexto coletivo, analisar um todo, né? Não é hora para a gente estar, como eu falei anteriormente, né, fazendo só iguais, porque muita coisa não fluiu, muita coisa não funcionou, né? Então é um contexto, por trás de um gol tem muitos acontecimentos, né, que poderia ser evitado até essa bola chegar próximo da baliza, né? O House é um jogador que vem ajudando bastante o Vila, né, assim como o Kozlinski está trabalhando bastante para estar à disposição, né? Nós vamos dar sequência no trabalho, né? Nós não temos compromisso com ninguém, o nosso compromisso é com o Vila, né, para que os jogadores possam dar essa resposta dentro de campo, mas o House é um jogador que também tem um ótimo serviço prestado. O Kozlinski, infelizmente, ele chega e tem uma lesão e perde o time ali na chegada dele por conta dessa lesão, e agora está à disposição e está pronto para jogar. Luizinho, a defesa do Vila tem como característica ser bem forte, bem segura, e hoje tomou 3 gols. O que deu errado para que isso acontecesse? E qual que é seu sentimento de ter estreado tomando um 3-0? Cara, assim, é duro você dizer assim que as coisas assim sempre tem uma primeira vez, né? Primeira vez que estreiei dessa maneira, já tive muitos momentos de felicidade, assim, de euforia aqui no Vila, e hoje foi um dia difícil, né? Agora cabe, enquanto profissional, né, dar a volta por cima. Temos 9 dias para que a gente, na próxima oportunidade, a gente dê uma resposta melhor. É claro que é um dia que a gente fica extremamente contrariado, né, até pelo sentimento. Nós recebemos um apoio assim do torcedor, né, que goza de um carinho, de respeito por nós, né. Claro que a gente precisa dar resultado. Eu estou falando até humanamente, né. A gente não pode separar o lado humano do profissional, mas profissionalmente é claro que a gente fica muito contrariado. É claro que nós não queríamos estrear dessa maneira, né. É uma estreia dura, mas cabe agora a gente trabalhar bastante, né, para a gente terminar de uma melhor maneira. Eu lembro que na última passagem nós empatamos os 2 primeiros jogos e foram 2 pontos, né? Quem sabe em 2 jogos a gente faz 3, vamos trabalhar para isso.